Tudo bom, turma? Nossa aula de hoje tem como tema as formas farmacêuticas. Os medicamentos, eles são encontrados no mercado nos seguintes estados: no estado sólido, semissólido, que pode ser também o pastoso, líquido ou gasoso, tá? A gente vai começar falando sobre os medicamentos que são encontrados de forma sólida. A gente vai começar aqui com os comprimidos, tá? Os comprimidos são aqueles medicamentos que eles possuem uma consistência mais sólida, possuem um formato mais variável, eles são obtidos com uma compreensão em molde da sua substância medicamentosa, do seu princípio ativo. Então, assim, os medicamentos em forma de comprimido, eles têm um formato muito variável. Aqui a gente pode observar, né, um comprimido que ele está no formato redondo. Também temos comprimidos em formatos maiores e em formatos menores, ó. Olha aqui a diferença de um. Então, ele tem um formato muito variável, os comprimidos. Depois dos comprimidos, a gente tem as cápsulas. As cápsulas são aqueles medicamentos que eles são revestidos por um invólucro de gelatina, tá? Para que isso? Para que possa eliminar o sabor desagradável do princípio ativo, também para que possa facilitar a deglutição, a liberação do medicamento lá na cavidade gástrica. Aqui a gente tem o exemplo de cápsula, tá? Essa partezinha dela, ó, é molinha, exatamente esse invólucro de gelatina, e dentro dessa cápsula a gente tem um pó. Tá? Então, assim, para que esse princípio ativo ele seja liberado somente na cavidade gástrica, é preciso que ela tenha essa proteção, esse revestimento. E a gente também tem, dentro desses grupos sólidos, a gente tem as drágeas. As drágeas, eles são o princípio... Olha aqui o exemplo de drágea. O princípio ativo, ele está no núcleo dessa drágea. Esse revestimento aqui que a gente tem é um revestimento chamado goma-laço. Junto com açúcar, com corante, tá? Essas drágeas, elas são fabricadas assim porque elas são medicamentos que não podem ser produzidos em formato de comprimido, por apresentar um sabor desagradável, por exigir que a absorção seja somente lá no sítio ativo do intestino, tá? São medicamentos que são irritantes, que podem atacar a nossa mucosa, por isso que eles devem ser deglutidos com facilidade e ter esse revestimento desse goma-laço para que possa mascarar o açúcar também e o corante, para que possa mascarar esse efeito e proteger os nossos órgãos até ele chegar lá no intestino, tá? Dentro desses grupos a gente também tem os pós. Os pós, eles são ingeridos através de colher, a gente pode encontrar eles assim em forma de sachê também, tá? E dentro desse grupo a gente também tem os granulados, que são pós mais consistentes. Então, assim, todos esses tipos de medicamentos sólidos, eles são geralmente preparações mais estáveis, tá bom? E aí a gente tem o grupo dos semissólidos. Quem são esses? São as pomadas. As pomadas, geralmente, elas são pastosas, elas são semissólidas, elas são constituídas por um veículo oleoso, certo? O princípio ativo dentro da pomada é um pó. Você pode observar que ela é oleosa quando é passada na pele. E aí, dentro desse grupo dos semissólidos, a gente tem os cremes, os géis, as pastas. Todos esses medicamentos, eles são utilizados de forma tópica, tanto na pele, na epiderme, quanto na via tópica vaginal, na via tópica retal. E o outro grupo que a gente tem são os grupos dos medicamentos líquidos. E o primeiro que a gente tem aí são as soluções. A solução é uma mistura homogênea de um líquido ou de um líquido e um sólido. Dentro desse grupo a gente também tem os medicamentos em formato de gotas, temos também os medicamentos em formato de xaropes. Esse xarope, eles contêm muito açúcar, é uma substância muito açucarada, por isso, geralmente os xaropes eles devem ser mais evitados por pessoas diabéticas. Não são todos, tem uns que já são preparados para esse tipo de doença, mas geralmente a maioria dos xaropes ele possui na sua composição 2/3 de açúcar. Aí a gente tem aí as suspensões, tem o elixir. O elixir são preparações líquidas e hidroalcoólicas. Dentro dele tem uma porçãozinha de álcool, também tem açúcar, tem glicerina. Eles são destinados geralmente para uso oral, tá? Por quê? Porque contém substâncias aromáticas que mascaram o sabor delas. Então, assim, dentro desse grupo de
de formas farmacêuticas, dos grupos líquidos, eles facilitam a administração. Essa forma farmacêutica líquida facilita a administração, por quê? Porque mascara o sabor, porque tem aromatizante. Então, geralmente, essas formas líquidas, elas são mais utilizadas por crianças e por idosos. E aí, por último, a gente tem o grupo das formas farmacêuticas gasosas, né? A gente pode ver a imagem aí das formas farmacêuticas sólidas, pastosas, que são os cremes, as pastas, as pomadas, as formas líquidas. E esse grupo aí, nessa foto que tem especiais, eles entram dentro desse grupo de líquidos, né? Que são os colírios. Os colírios entram dentro do grupo dos líquidos, são gotas que são colocadas diretamente na cavidade ocular. E aí a gente tem a última forma, que são as formas gasosas, né? A gente tem o gás, que é o oxigênio, e a gente também tem o aerosol. Assim, por que a gente precisa escolher essas formas farmacêuticas? Essas formas farmacêuticas são importantes devido à fácil administração delas, devido à ingestão desses medicamentos serem mais facilitados, com um sabor mais agradável. Através das formas farmacêuticas, a gente pode fazer uma precisão maior da dose que vai ser tomada, devido ao grande volume dessa medicação. Pode ser acrescentado um veículo diferente, um recipiente, que são exatamente esses que mascaram o sabor. E aí também essas formas farmacêuticas, elas protegem a substância ativa, como foi o exemplo da Drágia, né? Que ela é revestida exatamente para proteger a nossa mucosa, para que o princípio ativo ele não seja liberado antes do local que ele precisa agir. Então, essas formas farmacêuticas, elas protegem o nosso corpo e elas também protegem o princípio ativo da ação do nosso corpo, como foi explicado na aula de vias de administração. A gente tem enzimas no nosso corpo que ela acaba inativando esse princípio ativo. Então, assim, ela tem uma proteção tanto para o nosso corpo quanto para o próprio princípio ativo, certo? E ajuda com mais facilidade o fármaco a chegar no seu local de ação. Então, assim, essas formas farmacêuticas, elas são muito importantes porque elas vão agir diretamente na via de administração. Por exemplo, os comprimidos, eles devem ser administrados por via oral. Os líquidos também são por via oral, mas a gente tem as pastas que podem ser que são administradas por via tópica, mas também podem ser administrados por via vaginal, por via retal. Os medicamentos gasosos, eles têm que ser obrigatoriamente absorvidos, administrados por via oral ou mesmo via nasal. Então é isso, é muito importante mencionar que geralmente as formas líquidas, suspensões, soluções, elas são geralmente utilizadas por crianças e por idosos, e os adultos geralmente utilizam os comprimidos, que são as formas sólidas, tá certo? E era isso, muito obrigada.